vocês? Estamos iniciando mais um encontro, mais um plano de estudo tutorado, o nosso PET 6, semana 1, queridos alunos. Bom, o que nós vamos estudar? Nós vamos falar sobre os modos de produção, trabalho, tá certo? Bom, o trabalho, as suas definições são trazidas no texto do professor Rafael Devilson dos Santos Júnior, tá? Na apostila, no nosso PET, na página 135, tá? Ele diz que nós podemos definir trabalho como sendo toda atividade desenvolvida pelos seres humanos, seja ela física ou mental, do qual resultam bens e serviços, tá? Então, ele entende que ao longo da história o trabalho ele esteve relacionado com esforço físico e com cansaço, tá? Quanto aos modos de produção, vocês conseguem perceber a relação dos modos de produção, a sua relação com o trabalho, ou seja, a relação do indivíduo com o trabalho? Bom, como modo de produção, nós podemos definir a maneira pela qual a sociedade produz bens ou serviços, seja ela manufaturada, artesanal ou industrial. Como essa sociedade os utiliza, como essa sociedade os distribui, tá? O modo de produção de uma sociedade é formado por suas forças produtivas, que são os elementos necessários para produzir, por exemplo, as terras, as ferramentas, os conhecimentos técnicos, ok? E pelas relações de produção existentes na sociedade, que são a forma pela qual o homem se organiza socialmente para produzir, tá? Dividindo tarefas e funções. Ok, pessoal? Tá? Bom, então existe um modo de produção primitivo, existe um modo de produção escravista, tá? Existe um modo de produção feudal, ou seja, dentro de cada período histórico existe um modo de produção. O nosso modo de produção que existe na atualidade é o modo de produção gerado pelo capitalismo, tá? Que é caracterizado o capitalismo pela transformação do trabalho em mercadoria através do processo de assalariamento da força de trabalho. E sendo assim, o capitalismo, que é o sistema que predomina na atualidade, é movido pelo lucro. O trabalho nesse modo de produção é caracterizado por ser um trabalho remunerado, onde um trabalhador ele vende a sua mão de obra aos donos dos modos e dos meios de produção. O capitalismo, sendo assim, ele acaba compreendendo 4 etapas: o pré-capitalismo, tá? Onde havia uma predominância ainda do sistema feudal, do modo de produção feudal, o capitalismo comercial, onde a maior parte dos lucros se concentrava nas mãos dos comerciantes, o capitalismo industrial, vindo com a Revolução Industrial, onde o capital passa a ser investido basicamente na indústria, tá? Que se torna a atividade econômica mais importante, e o capitalismo financeiro. Os bancos e outras instituições financeiras passam a controlar as demais atividades econômicas, tá? Bom, Marx e Engels tentam trazer uma outra teoria como resposta, com uma contraposição ao capitalismo, ao modo de produção capitalista, trazem a ideia do modo de produção socialista, cuja base econômica é a propriedade social dos meios de produção, ou seja, não existiam empresas privadas e os meios de produção eram públicos ou coletivos, ok? Então, eles tentam trazer uma outra maneira, uma outra visão, para justamente entendem que esse modelo é um modelo que traz uma ampliação das disparidades, das desigualdades entre os trabalhadores, operariado, e os donos dos meios de produção, tá ok? Bom, quais são as atividades trazidas na primeira semana do PET, do Plano de Estudos Tutorado 6, para os terceiros anos de Sociologia? Bom, o modo de produção que se caracteriza pela relação entre trabalho assalariado e o capital, definido como modo de produção, é o quê? Qual é o modelo em que o capital é o modo de produção? É o capitalista, tá? Exercício número 2, que está na alternativa D. Primeiro, a resposta do 1 é a alternativa D. Exercício número 2. Sobre o sistema capitalista, analise as alternativas abaixo, destacando a alternativa correta. E visa o lucro e a propriedade privada.
tá? É a resposta mais adequada. O exercício número 2, resposta E. Exercício número 3, sobre o modo de produção capitalista, indique quais das afirmações abaixo estão corretas. Primeiro, no modo de produção escravista, tá? O senhor tem a propriedade tanto dos meios de produção quanto do próprio escravo e a produção por ele criada. A alternativa está correta, porque o exercício pede para falar sobre o modo de produção escravista. Exercício número 2. Filósofos como Platão e Aristóteles condenavam veementemente a escravidão como algo indigno da condição humana. Veja bem, não é bem por aí, tá? Exercício número 3. Embora inicialmente os gregos usassem como mão de obra predominante a escravidão, à medida que criaram uma sociedade democrática, essa instituição foi plenamente abolida. Não, se manteve, tá? Tanto que a democracia grega era uma democracia excludente, não includente, tá? Exercício número 4. O trabalho escravo estimulava a atividade produtiva e o progresso tecnológico, contribuindo para o constante desenvolvimento da economia. Não, tá? Não era fruto desse modelo de produção escravista. Então, a alternativa correta é a alternativa 1. É apenas a afirmação 1 que está correta nesse exercício. A alternativa correta, a resposta correta é a alternativa D. Tá certo, pessoal? Bom, queridos alunos, essa foi a atividade da primeira semana do PET 6, tá? Para os sextos anos, para os terceiros anos, queridos alunos. PET 6, semana 1. Um grande abraço e nós vamos continuar aqui à disposição, realizando o atendimento pelo Meet.